Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos na plateia que estão aqui prestigiando o nosso evento. O evento foi organizado aqui pela Procuradoria-Geral do Estado, mais especificamente pelo Centro de Estudos Jurídicos, e conta com a organização técnica do Dr. Bruno Terra, que está aqui na ponta da mesa, que, para quem não sabe, é o Procurador do Estado do Rio de Janeiro com maior tempo e experiência em atuação em saúde. Eu acho que é muito bom. Enfim, eu tive a oportunidade de ser chefe da especializada durante algum tempo, durante um período não tão longo, mas durante alguns meses, e sempre que eu precisava eu recorria à consultoria técnica do Bruno pela experiência dele na área. Bom, nesse painel aqui da tarde, trataremos de judicialização e meios extrajudiciais de resolução de litígios de saúde, tema que me parece hoje em dia um dos mais importantes nessa temática. Afinal, os debates jurídicos já estão todos postos a essa altura. Acho que não existe nada ainda inovador a ser escrito sobre a matéria de judicialização em saúde, pelo menos não em relação à discussão teórica sobre os limites e possibilidades interpretativas do artigo 9b da Constituição. No entanto, certamente muito ainda a se fazer em relação à solução extrajudicial desses conflitos. A quantidade de recursos despendidos pela administração por conta da judicialização é enorme. E isso é particularmente sensível para o Estado do Rio de Janeiro, na verdade, para os estados em geral. Por quê? Porque são os estados, no fim das contas, que custeiam boa parte da judicialização. Seja porque arcam com os custos de manter uma defensoria pública estruturada, um tribunal de justiça com capacidade de processar essas demandas, uma procuradoria para fazer a sua defesa, enfim, os custos são muito altos. Eles não se resumem apenas à prestação do bem relativo ao direito à saúde, mas sim todos os custos relacionados à judicialização. Portanto, a realização de acordos, enfim, de soluções de quaisquer natureza que, ao menos, poupem o Estado desses custos e, ainda por cima, melhor atendam mais rapidamente e de maneira mais eficiente o direito fundamental à saúde do cidadão, parece que é o melhor cenário possível, ou seja, o Estado não despende seus recursos de maneira desnecessária e o cidadão é atendido da melhor forma possível e tem o seu direito à saúde respeitado. A primeira fala será do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, desembargador-presidente da primeira Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também é mestre em Direito na área de concentração de Direito e Evolução Social e autor de livros jurídicos. Certamente terá muito aqui a nos acrescentar com as suas considerações sobre o tema, e eu já falei muito, passo a palavra ao desembargador. Excelência, muito obrigado. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Digo sempre fazendo, de uma forma bem próxima, traçando um paralelo, de que algumas coisas que se realizam têm um significado para aquele que é o autor dessa realização. Para aquele que apenas assiste, esse significado pode ser outro e, mais das vezes, nunca é o mesmo que foi a intenção daquele que o realizou. Esse ato de tirar o relógio, por exemplo, que eu fiz aqui, tem um significado geral, conforto daquele que está falando. Tem um segundo significado, que é para você se policiar naquele tempo que lhe foi destinado para falar e não ultrapassá-lo. E também para que você dê àqueles que estão assistindo a tua fala a sensação de que esta fala será breve, para mostrar que não é um ato altamente programado. Meus caros, a vantagem e a desvantagem de falar, em primeiro lugar, é de que você se submete a críticas, esse mesmo paralelismo do relógio,
Mas também, por outro lado, você está muito à vontade de falar, ainda que em painéis anteriores, do qual você não participou, outras pessoas já tenham falado. É claro que o convite, eu saúdo o doutor Vitor Carvalho, que preside a mesa, em nome dele, saúdo a todos os procuradores aqui, a Procuradoria do Estado, mas, a bem da verdade, o convite, não vou dizer que foi sedutor, foi quase que um comando, uma ordem, porque partiu do doutor Anderson Schreiber, e comigo durante muitos anos participou do Fórum de Direito do Consumidor na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu era o presidente do fórum e ele membro efetivo. E nós tratamos diversas vezes sobre esse tema, né, saúde, né, judicialização. E, na verdade, é uma síntese. E a preocupação que nós, né, operadores do direito, naquele ponto final, temos que realizar alguma coisa, e, a bem da verdade, fora da nossa área real, se tratando de saúde, mas que tem causado uma preocupação enorme. Essa preocupação, ela permanece, essa preocupação tira o sono da gente, mas é uma matéria que não tem como a gente se afastar. O que eu pretendo dizer, né? E começo agora realmente a falar. Primeiro, um preceito constitucional, né? É o balizador mor, já tinha sido dito aqui pelo doutor Vitor Carvalho, o artigo 96. Ou seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa é a premissa maior, né, em que a gente tem que se apoiar, se falando, né, de norma de efeito geral. Claro que o próprio artigo 196 traz essa linha mestra, mas, obviamente, na sequência da própria, né, norma constitucional, vem lá o artigo 99, que no seu parágrafo 1º diz que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste. Aí, senhores, como diria minha avó, é que o macaco começa a torcer o rabo. Ou seja, qual é a preocupação que vem a partir, né, desse segundo comando? É de que, na verdade, com o sistema de saúde que nós temos, é claro de que essas instituições privadas chegaram a um estágio, galgaram, né, na sociedade, né, um status em que ela passa a comandar e, em consequência, seu lado atuarial começa a ser algo que deveria ser, né, suplementar, como se fosse o fundamental e o necessário. A Lei 8.080 de 90, né, lá no artigo 2º caput, faz ver também que esse direito fundamental que a própria Constituição sinaliza do ser humano, o Estado é que deve promovê-lo e, claro, sendo dotado de indispensáveis condições ao seu pleno exercício. Essa preocupação, claro, em se tratando de Estado, em se tratando do nosso Estado, com os problemas que ele tem hoje, né, se agravam cada dia, faz com que essa pesquisa vá um pouco além, nesse primeiro momento, do Poder Judiciário. Vejam, o sítio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nossa conhecida ANS, traz como dado de que 47.606.341 pessoas são aderentes. Ou seja, elas estão, né, em razão de vários motivos, agregadas em planos de saúde. Veja, o PROCON, no último balanço que foi feito agora, no primeiro semestre de 2017, traz também como dados
de que 6.500 reclamações deram entrada relacionadas, é óbvio, a seguro-saúde. A base jurídica, além, claro, da norma, né, maior, está ali, né? As leis 8.078 de 90, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a 9.656 de 98, são as regras de ordem pública sobre planos de saúde e seguros privados, a 9.961 de 2000, a 10.185 de 2001, e as duas recomendações. Meus caros, o problema é tamanho que o Conselho Nacional de Justiça também colocou a colher dele aí no meio. Achou que deveria, olha, a música é até simpática, hein? Pode ficar à vontade, pode desligar, eu não me importo não. Veja, e editou, em 2010, duas recomendações. Na verdade, uma recomendação e uma resolução. A primeira, que é a 31, é uma recomendação de 30 de março de 2010, que recomenda aos tribunais a adoção de medidas visando melhor subsidiar os magistrados e demais operadores de direito para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo assistência à saúde. Isso foi até objeto, né, de gozação, que a gente ia passar, né, a partir do momento que tivesse uma demanda envolvendo saúde, né, a função de médico, colocar o jaleco e tirar toque. Porque para melhor subsidiar, a gente tinha que ter uma noção, né, muito próxima, né, da medicina. E a segunda, que é a Resolução 107, de 6 de abril, logo a seguir, de 2010, que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. O que isso significa dizer? E eu, na época, preocupado com a posição que o juiz assume, principalmente nos plantões judiciários, no qual ele recebe, né, uma declaração do médico dizendo ou interna ou realiza essa cirurgia, ou ele morre, aí a responsabilidade é sua, sem ter nenhum apoio com relação a esse lado técnico, os juízes, claro, na dúvida, manda fazer. E aí, não é só plano, né, de seguro, saúde, dentro dessa parcela de saúde suplementar que eles realizam, mas principalmente o Estado, em que o juiz tem que interferir naquilo que hoje tem uma programação séria. Eu já tive acesso a esses dados com relação a leitos disponíveis em que pode ser dada, né, a essa ordem judicial pronto atendimento. Veja, quando eu digo que esta preocupação, ela é não uma preocupação pessoal, mas ela é de todos aqueles que realizam essa atividade, né, voltada à prestação jurisdicional, eu consegui na época, isso já tem bastante tempo, que o tribunal, né, deixasse que o seu quadro médico, que nós temos um quadro médico no tribunal, em stand-by, para que os juízes que estivessem no plantão pudessem, pelo menos, tirar algumas dúvidas, saber se é a urgência é urgência ou é urgência urgentíssima, qual é o grau de risco em relação, né, àquele paciente decorrente de um pedido de intervenção que está sendo formulado por um médico, uma simples declaração. E o tribunal passou, né, a se utilizar dessa mão de obra para que isso pudesse ter uma solução. Logo depois, né, veio o núcleo, que é o nosso NAT, né, núcleo de atendimento técnico, que é formado por médicos, né, o Estado participa diretamente, né, juntamente com o tribunal, e serve de assessoria para o juiz. Ora, minha gente, isso melhorou muito, não tem a menor dúvida disso. Por mais que você, né, tivesse um catálogo que pudesse ter a indicação do CID, né, qual é, né, aquele código, né, qual é a doença, né, você jamais teria condições de avaliar efetivamente o risco
né, esse risco de morte. Isso é até uma coisa que as pessoas, né, se habituaram a dizer, risco de vida. O risco de vida é você sair na rua, né, aqui no Rio de Janeiro, mas é risco de morte real. E também sair no Rio de Janeiro hoje passou a ser risco de morte real. Então, a rigor, isso é um instrumento que passou a ter, né, dentro desse contexto que a gente está falando, uma importância, ao meu ver, né, fundamental. Veja, falando em números, eu digo que nós começamos a fazer, né, esse diálogo de fontes, apesar do tema ser o mesmo, né, mas é um diálogo dentro de um mesmo ordenamento, porém com distinções em relação ao próprio texto, um diálogo, né, dentro de uma única fonte legislativa, porém, né, com repercussões diferenciadas nesses três que são os principais, né, ordenamentos. Né? É a 8.078, a 8.080 e a 9.656. Veja, quais são os argumentos que chegam quando se contesta, né, uma decisão judicial. Né? Ou seja, reserva do possível. Isso se tornou praxe. Ou seja, o Estado, o município, a União não podem ir além daquilo que está previsto em seu orçamento. Então é claro que no momento em que há uma decisão judicial que imponha um ônus enorme a um desses entes, né, é evidente que isso causa, né, um problema seríssimo. Não é só sério, não, é seríssimo. Você vai tirar aqui da educação para trazer para cá, para a saúde. Você vai tirar da segurança e vai levar para a saúde. Quer dizer, dentro daquilo que seria a reserva do possível, que já está nessa rubrica, né, para a utilização nessa área, vai muito além. Claro que isso é um argumento de peso, mas, por outro lado, né, nessa balança tem um outro argumento, que é o mínimo existencial. Ou seja, para aquela pessoa, isso é o mínimo para que ela continue existindo, que não tenha finda a sua personalidade com o óbito. Então é claro que esses argumentos, né, causam, né, uma preocupação. Você ter a pena na mão para decidir é algo que tem um peso maior do que a própria caneta. Você tem que ter um olhar também para esses dois pontos, né? Ainda que seja, né, numa paralela, como dizia Belchior, elas vão se encontrar um dia. Né? A gente espera que sim. Veja, esses são dados recentíssimos. Na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição aqui no Tribunal do Rio de Janeiro, só sobre medicamentos, 2013 foram 6.222 processos. Em 2014, o aumento, né, começa a sinalizar uma preocupação maior. 6.509, 2015, 7.690, 2016, 8.972, de 2017 até julho, senhores. E a projeção que se passe de 10.000, 5.276. Isto é que é a judicialização da saúde. Ou seja, é o meio que se busca para ter aquilo que nós falamos, que a Constituição assegura a todo cidadão. Está lá no 196 e na sequência da Constituição daquilo que nós falamos. Veja, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2010, né, houve um registro de um crescimento de 60% no número de pacientes dos planos de saúde atendidos em hospitais do SUS. Olha aí, ó. Quer dizer, no momento em que o plano de saúde nega o atendimento, isso é algo de urgência, urgentíssimo, que não dá para ir ao plantão para discutir, eles são atendidos pelo SUS. E isto vai na conta, né, da União, dos estados e dos municípios. Então veja, essa judicialização, quando ela não tem esse impulso que seria natural
se ir em razão de uma negativa, faz com que aquele atendimento que se dê, obviamente, né, apresente um crescimento, e isto traz como ônus, obviamente, né, maior recurso. A preocupação é que eu não vi até hoje, porque esses atendimentos, quando são decorrentes, né, dessa urgência, e ele é titular de um plano de seguro-saúde, na ponta final, assim como daqueles acidentes decorrentes, né, do DPVAT, eles poderiam gerar, né, no momento em que o atendimento é prestado, um ressarcimento por parte da União, dos estados, dos municípios, em relação ao dinheiro que foi gasto. Isso até agora eu não vi. Pode ser que já esteja, né, em algum estado da federação em andamento. Aqui no Rio, eu ainda não vi. É uma expectativa que se tem. Voltando lá, 2005 a 2010, aumentou para 103.524 as internações de pacientes de operações privadas nos leitos públicos do Sistema Único de Saúde, SUS. Foram 276.850 internações em 2010, esse foi o último dado disponível, uma alta de 59,7% frente a 2005. Ou seja, o dobro do crescimento do número de clientes de plano de saúde, que foi de 27,9% naquele mesmo período. Claro que isso é uma preocupação, minha gente. Seguindo nessa linha, atingiu a 49,1 milhões em 2008, o equivalente a 26,3% da população do país. Em 2003, segue a pesquisa, um panorama da saúde no Brasil, eram 43 milhões de pessoas atendidas por plano de saúde, ou seja, 24,5% da população, e a fonte está em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o IBGE, e no atendimento à gravidez, parto e pós-parto, o número de internações cresce ainda mais. No final de 2003, essa quantidade de participantes não chegava a 32 milhões de pessoas. 5 anos depois, o número de cidadãos em plano de saúde ultrapassou a barreira dos 40 milhões. Em 2014, segundo a estimativa do IBGE, o país tinha 201.032.714 habitantes. Vejam, esses dados são alarmantes, porque a gente está tratando com a população doente. É lógico que nem o Estado, em geral, incluindo União, Estados e municípios, né, suportam esse ônus, como também, e essa ótica tem que ser mais abrangente, os planos de seguro de saúde privados também não suportam, né, essa carga tão excessiva, né, que se impõe nos ombros deles. Veja, eu tenho parentes médicos, tenho 3 tios que são médicos, tenho uma tia que é obstetra e parou de realizar parto, né? Ela está com uma certa idade, disse que eu não quero ter que sair de casa 4 horas da manhã, porque sempre foi partidária, né, do parto normal, e obviamente deixei de realizar, né? Mas a preocupação dela sempre foi, né, com esta, né, forma que se dá às pessoas que procuram essa assistência médica. Diz ela que é falta de uma orientação. Nos planos privados, isso aí vai na formação dos médicos, acabou aquele procedimento básico de auscultar, botar o aparelho e escutar a pessoa. Hoje, você chega e te dá uma relação com 15 a 20 exames e manda você ir. E volta depois, e ele aí por eliminação, olha, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser. Óbvio que isso tem um custo. Então, para, né, a saúde pública como para a saúde privada. O Conselho Nacional Federal de Medicina aponta uma queda de 23.565 leitos de internação na rede pública nos últimos 5 anos, o que equivale a cerca de 13 leitos a menos por dia. E isto, né, traz como consequência a não disponibilização de leitos
do juiz conceder uma liminar e não conseguir internação e, consequentemente, ir para a rede privada. E esse ônus, em relação ao pagamento, recai sobre, obviamente, o Estado, né? Em geral. Veja, a rede privada teve um aumento de 2.210 leitos neste mesmo período. Claro que, se não há esse atendimento aqui, esse atendimento vai para lá. E como é que a gente consegue esse atendimento, minha gente? Através da judicialização. É através da ação. E eu, brincando hoje lá, eu estava num outro evento sobre o novo Código de Processo Civil, falando de medidas de urgência, né? Urgentíssimo. Eu disse que hoje, se eu fosse para a sala de aula para falar alguma coisa sobre processo civil, diria que nessa área da saúde, além dos requisitos de uma petição inicial, né, eu diria que é o requisito também, né, da antecipação dos efeitos da tutela, é uma medida, né, urgentíssima, todo mundo pede, é mais um requisito que se põe, e o segundo requisito é o dano moral, minha gente. Eu até hoje não vi nenhuma dessas ações que não tenha um pedido expresso, como se requisito fosse da petição inicial do dano moral. Ou seja, não é apenas, né, a prestação médica, mas sim os seus adereços, que é, né, e me perdoem, mas eu falo isso com muita franqueza, o dano moral e os honorários advocatícios. Claro que esse centro de mediação que foi criado, e o Estado, né, tem conseguido, né, com a participação do tribunal, reduzir esse número de demandas judiciais, mas, a meu ver, ainda não é suficiente. E a preocupação é que essas, né, seriam cirurgias eletivas no plantão judiciário ganham um relevo, né, como se medidas de urgência fossem. Então, é a preocupação, e eu falo sobre a ótica do juiz, eu não estou falando sobre a ótica da parte, se deve ou se não deve demandar, estou falando sobre a ótica do juiz, é o que eu sou, de que é uma preocupação enorme para nós. Quais são as ponderações que são trazidas pelos planos de seguro-saúde? A primeira, eu estou espiando, porque recolhi de várias iniciais. Apenas o que está no contrato é o que a operadora tem condições de arcar. Essa é uma. A segunda, o Estado não pode cobrar das instituições privadas por um serviço que é direito de qualquer cidadão. As instituições privadas não podem pagar a conta da deficiência do Estado. Então é isso, né, que a gente traz como mote para essa judicialização. Eu mostrei os dados do tribunal. É aquilo que tem impactado, tem dado uma cor diferente nessas demandas que são ajuizadas. Existem dois recursos extraordinários, está pontuado aí, o 566-471 e o 657-718. Ou seja, o julgamento foi iniciado, mas em razão do pedido de vista, está paralisado no Supremo. São três posições que se apresentam lá no próprio Supremo de votos já proferidos em outros processos. Do ministro Marco Aurélio, o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído na Política Nacional de Medicamentos ou em programas de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, entre parênteses, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição, da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre os alimentos do artigo 1649 a 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso. Essa é a primeira sinalização. E isto decorrente daquela lista em que os medicamentos que estão disponibilizados poderão ser entregues à população. Então, a preocupação é
não está na lista, por quê? Demora, né, decorrente da verificação da efetividade daquele fármaco, passa por um processo extremamente, né, moroso. Então, nem sempre a lista contém aquilo que já está, né, em outros países em utilização. A segunda é do ministro Luiz Roberto Barroso, diz, e ele começa a dar uma pontuação, né, mais técnica, né? 5 requisitos cumulativos devem ser observados. Primeiro, a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente. B, a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes. C, a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. D, a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina, baseada em evidência. E letra E, a propositura da demanda necessariamente em face da União, já que a ela cabe a decisão final sobre a incorporação ou não de medicamento ao SUS. E o terceiro, que é do ministro Edson Fachin, que também propõe parâmetros, que são os seguintes: prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente público por parte do julgador, leia-se juiz, né? Subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada impossibilidade. C, indicação do medicamento por meio da denominação comum brasileira, ou DCI, internacional. D, justificativa da inadequação ou da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública. E letra E, laudo, formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição, em que se indica a necessidade do tratamento, seus efeitos e os estudos da medicina baseado em evidência, além das vantagens para o paciente, comparando-o, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. Tem um amigo meu que é advogado, diz assim: se eu for cumprir isso, o cara morre. Como é que eu vou conseguir tudo isso? Como é que eu vou juntar isso numa inicial? Mas é uma forma de se preservar aquilo que é fundamental para a grande maioria dos brasileiros que se utilizam do seguro, né, que não é o seguro privado, e sim, e aí não é seguro, se utilizam do serviço médico. Na verdade, meus amigos, a gente pode, né, ir um pouco além, e esta, né, temática, saindo desse lado de medicamento, desse lado de atendimento, traz como conclusão, ao meu ver, né, um pouco além daquilo que a gente fala exclusivamente na judicialização. Porque existem algumas, né, controvérsias que retiram a possibilidade de uma Câmara de, né, não vou dizer nem de compensação, mas de conciliação real, chegar a algumas conclusões. E isso, e aí eu faço a minha meia-culpa, é decorrente, né, também de tantas, né, em razão de doutrinas, né, não só alienígenas, mas também nacionais, que dão, né, um pouco de tinta, né, a essa tela que é a saúde pública. Veja, algumas conclusões que eu, pelo menos, já cheguei, mas que na doutrina e na jurisprudência ainda são turvas, e isso dá margem à judicialização, é aquela ideia, né? Vai lá que aquele juiz pensa diferente. Imagina se o desembargador está pensando também diferente. Então eu vou arriscar. Ao par da gratuidade de justiça, que é mais um requisito, né, nessa petição inicial que se faz, né, em relação à saúde, né, buscando o atendimento, também quase sempre é sob o palio da gratuidade de justiça. É claro que a gente precisa ter um norte, e no momento em que isso fique, né, fixado,
talvez a gente consiga também reduzir esse número absurdo de demanda. O primeiro, é a minha conclusão, de que o serviço médico, a obrigação é sempre de meios, ela não é de resultado. O objeto do contrato não é a cura, e sim a prestação de cuidados e atenção. Ou seja, a cura seria resultado. Esse cuidados e atenção são os meios. Ou seja, a técnica do profissional de saúde, o seu conhecimento pessoal, a sua destreza, né, a sua forma de diagnosticar, né, com precisão, isto a gente não pode dizer que é uma garantia de que ele assim irá agir. Ou seja, sempre ele vai acertar. Óbvio que se fosse uma obrigação de resultado que ele assume, seria isso, mas na verdade não é. É apenas meios, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu falo em serviço essencialmente médico, ou seja, aquele serviço que eu chamo, né, de paramédico, que é a enfermagem, os exames laboratoriais, monitoramento por instrumento, etc. Esse serviço paramédico, né, como também que eu denomino de extramédicos, que é a hospedagem e alimentação do paciente, aí a responsabilidade tem que ser vista como objetiva. Ou seja, é o artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor. A rigor, todo esse manancial é um manancial que aquele que recebe o paciente se propõe a fazer. E é óbvio que ele tem que estar aparelhado para isso. Essa responsabilidade que decorre desses atos, né, paramédicos ou extramédicos, a doutrina às vezes, né, fica lá e cá, mas eu prefiro fazer essa divisão que eu fiz, né? Essa responsabilidade é objetiva. Eu não preciso discutir culpa. Eu só preciso do fato, eu só preciso do dano, que é o resultado, e do nexo de causalidade, ligando um ao outro. Por outro lado, quando eu falo em ato médico propriamente dito, eu estou falando de uma responsabilidade subjetiva. Eu estou falando, né, de um serviço essencialmente médico. Aí, o artigo 14, parágrafo 4 do CDC. Necessariamente, eu vou ter que discutir culpa. Esse é outro elemento que vem na relação, né, jurídica que eu preciso descobrir. E aí vem uma polêmica enorme que foi inaugurada pelo ministro Noronha, e o ministro Luiz Felipe Salomão foi quem trouxe, né, a melhor doutrina. E eu fiquei muito honrado porque eu tenho um livro sobre responsabilidade civil médica, que é sobre iatrogenia, né, e a responsabilidade civil do médico. São dois parâmetros diferenciados, estou acabando. Eu estou vendo que está começando a querer fazer um sinal ali de 1 minuto, estou acabando. E a discussão foi essa. E o ministro Noronha foi muito feliz numa expressão, apesar de não ter concluído como se esperava, de que se você, ainda que se trate de um hospital, ainda que se diga que os médicos que lá se encontram estão sob a ordem do empresário, se você desse a conotação, como se deu no início, que essa responsabilidade ela é objetiva, você está segurando o paciente, seja qual for a moléstia que esteja em seu corpo, que ele vai entrar quase morrendo e vai ter que sair de lá vivo, né, em condições plenas, sob pena de você indenizá-lo. Então é óbvio que ainda que você faça essa separação, você não pode retirar essa subjetividade da atividade médica. Ora, se é, né, uma atividade cuja responsabilidade, em geral, é subjetiva, será que só porque ele está sob as ordens de um empresário é que ela vai transmudar? Então, como disse o ministro Noronha, entrou quase morrendo, ou sai vivo, ou paga uma indenização. Só que eu faço essa colocação, e o ministro Luiz Felipe Salomão não quis, né, trazer essa celeuma para o voto, porque não precisou, e obviamente ele não foi além. Eu digo que a rigor, se você, nesse diálogo de fontes, né, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, pegar o 9323, que diz que são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados serviçais, o preposto
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, a partir do momento que o médico é contratado pelo hospital, a partir do momento que ele, né, é quem avalia o seu lado técnico, é ele que diz se ele está ou não em condições de prestar este atendimento, é evidente que ele tem que ter alguma responsabilidade. Eu chamo nesse caso de atendimento de balcão. O que é isso? Você chega, não interessa qual é o profissional que vai estar lá de plantão. Ele vai ter que te dar um atendimento. Fora, mais das vezes, da sua especialidade. Então, eu coloco para reflexão, né, um pouco de sal dessa sopa, né, dizendo que esse serviço médico empresarial, além do paramédico e do extramédico, aí não se tem dúvida, a responsabilidade objetiva, ainda mantendo a responsabilidade subjetiva para o ato médico que se passa, né, nesse modelo empresarial, eu digo que como fornecedor é quem garante os serviços e produtos que oferta no mercado de consumo, responde ele, né, não objetivamente por sua qualidade e segurança. Isto, ele responde por serviços médico, paramédico e extramédico. Mas ele assume, em razão do 9323, também essa responsabilidade em decorrência dos atos que serão praticados pelo seu preposto, que é o médico. E aí é aquela ideia, né, não da responsabilidade civil com culpa provada, que é o ônus do consumidor, mas uma responsabilidade civil, né, que você possa, em razão desse artigo, desse diálogo das fontes, você possa afirmar que houve uma má escolha, né? A escolha feita pelo administrador não foi boa. E assim como, né, a previsão no Código Civil da responsabilidade desse que é o empregador, né, consequentemente, eu digo que é uma responsabilidade civil com culpa presumida. Quem vai ter o ônus de dizer que ele estava apto a realizar aquele serviço, que ele era um profissional, né, capaz de realizá-lo, e de que não houve negligência, imprudência ou imperícia, não é mais o paciente consumidor, passa a ser ele próprio, que é o empregador. Mas, gente, desculpe se eu me alonguei, mas eu acho que eram essas as reflexões, porque isso me aflige no meu dia a dia, eu queria compartilhar com você. Muito obrigado. Agradeço a palestra do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, nos brindou aqui com uma visão diferente da que usualmente temos aqui na TGE, afinal nos trouxe a visão do magistrado. Aqui estamos constantemente apenas entre advogados públicos que acabam naturalmente tendo abordagens distintas sobre essas questões. Passo agora a palavra ao colega da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, doutor José Luiz Souza de Moraes. Ele, além de procurador do Estado de São Paulo, é também mestre e doutorando em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP e professor de Direito Constitucional e Internacional na Universidade Paulista. É uma imensa honra estar de volta nessa casa aqui, dos nossos parceiros sempre presentes do Rio de Janeiro. Eu agradeço imensamente a honra do convite pela Nathalie, pelo Bruno, pelo Vitor, pelo Dr. Anderson. Também agradeço as palavras do desembargador José Carlos, que antecedeu a minha fala. Como o Vitor falou, a nossa visão é bem distinta da vivenciada pelo desembargador que falou antes de mim. Nós temos uma visão bem diferente e o Estado sofre problemas diferentes em relação à judicialização da saúde. Em cada um dos seus estados, em cada um dos entes da federação sofre diversos aspectos diferentes da judicialização. Na verdade, o que nós vamos ver aqui daqui a pouco é que existem várias judicializações, não existe um único fenômeno da judicialização da saúde. E por isso eu vou tomar a liberdade, eu sei que vocês estão vendo isso o dia todo, mas tomar a liberdade de voltar um pouquinho do porquê disso, como surge esse fenômeno da judicialização. E ele tem um aspecto muito positivo.
Na verdade é isso, nós estamos discutindo hoje um problema, a judicialização como um problema, mas ele nasce como algo muito positivo. Ele nasce justamente com a nossa Constituição de 1988, com aquilo que foi apelidada pelo presidente do Congresso e da Assembleia Nacional Constituinte, do Ulisses Guimarães, que ao levantar e promulgar o texto constitucional, ele diz que esta é uma Constituição cidadã. E por que ele chamou a nossa Constituição de 88, que eu a defendo com unhas e dentes, que é uma Constituição fantástica, no meu ponto de vista, e por que ele assim o fez? Por que ele apelidou a nossa Constituição de Constituição cidadã? Porque ela é altamente pródiga, ela é generosa a prever vários direitos fundamentais. Vejam só, um pouquinho de aula de constitucional, não consigo, eu sou professor antes de tudo. Então, eu quase estou falando em pé aqui, mas vou me conter aqui, mas um pouquinho de aula de constitucional não adianta, a gente tem que dar. Ao prever essa pródiga quantidade de importantes direitos individuais e direitos coletivos, o Constituinte estava rompendo com uma total ou quase total ausência desses direitos que nós sofremos durante quase 3 décadas nesse país. Então, é um rompimento com um modelo antigo e e a adoção de um novo modelo constitucional. É aquilo que um procurador da Casa, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, eu acho que é muito feliz esse termo que ele usa, que a Constituição é um filtro axiológico, quer dizer, ele traz novos valores a uma sociedade. E ele trouxe, inclusive, esse importante filtro axiológico, esse importante artigo, que é o artigo 196, que vocês tanto estão ouvindo aqui o dia inteiro. O artigo 196, pela primeira vez, ele prevê a saúde como um direito de todos e como um dever do Estado. Só que os críticos à Constituição e os críticos ao nosso direito e ao nosso país apontaram já inicialmente uma coisa. Falaram, essa quantidade de direitos previstos na Constituição são direitos absolutamente utópicos, que nós nunca vamos alcançar. Pois bem, o próprio Constituinte contou um pouco com essa utopia. Ele foi, de certa forma, irresponsável algumas vezes e utópico, na maioria das vezes, ao prever esses direitos subjetivos. A prever esses direitos, que eram direitos, à época, tidos como direitos programáticos. Quer dizer, intenções que um dia nós chegaríamos nesses direitos que a nossa Constituição estava prevendo. Só que, para nossa surpresa, no começo dos anos 90, começaram a surgir ações levando esse artigo 196 não como uma norma programática, não como uma promessa constitucional, mas sim como um verdadeiro direito subjetivo que podia ser pleiteado em juízo. E, para o espanto de todos, o Judiciário passou a conferir a esse direito do 196 efetivamente um direito subjetivo. Isso começou com as ações que pediam os antivirais, à época caríssimos, ainda muito caros, para o tratamento de pessoas com o vírus HIV. Então, a judicialização nasce desta forma. E nasce, no meu ponto de vista, de um aspecto muito positivo. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida de que o ganho de direitos fundamentais, a efetivação de direitos fundamentais, tem algum aspecto negativo. Bem, alguns anos depois, nós estamos aqui discutindo o problema da judicialização. Esse direito subjetivo, que felizmente foi reconhecido pelo Poder Judiciário, foi aumentando na sua intensidade numa velocidade espantosa, o que leva a gente a alguns números aqui de judicialização apontadas pelo CNJ, que o desembargador mencionou. Os números da judicialização somente nos últimos anos aumentam em uma velocidade alarmante. Como os senhores podem ver aí, em 2011, 240 mil ações.
em 2016 já passou para 864 mil, e no ano seguinte, no ano que nós estamos aqui, só até setembro, já passamos de 1.300.000 ações da judicialização da saúde. Esse problema da judicialização da saúde, ou problema, pelo menos para os estados, para os entes públicos, é um problema, ele vem aumentando de forma muito acelerada, muito acentuada. E, como eu disse para os senhores, esses problemas não são iguais em todos os entes da federação. Eles são diferentes em cada um dos estados, em cada um dos municípios e para a União. Ele não se apresenta sempre da mesma forma. E é por isso que eu vou fazer uma abordagem dúplice hoje aqui. Primeiro, como exigia o tema aqui do nosso painel, nós vamos falar sobre soluções administrativas, soluções que foram buscadas no Estado de São Paulo e que, ora, tiveram muito êxito, hoje tem um êxito um pouco mais, um pouquinho menor. E na segunda parte da minha fala, nós vamos falar sobre algo que, no meu entender, é uma unanimidade. Ninguém vai falar dos aspectos negativos ou dos aspectos positivos daquilo que nós vamos falar na segunda parte da minha apresentação, que justamente é a respeito de um efeito deletério dessa atuação do Poder Judiciário e perante o Poder Judiciário, que causa esses números espantosos da judicialização. Então, como eu falei para vocês, em São Paulo o problema é completamente diferente do problema enfrentado aqui no Rio de Janeiro ou em outros lugares como o Rio Grande do Sul. Em São Paulo, as pessoas vão a juízo não para obterem aquilo que deveria estar na prateleira do SUS, mas não está. Porque nesse ponto, eu vou falar para os senhores, não há muito que a gente discutir. Se o Estado admite o seu dever de prestação de saúde, se o Estado eu estou dizendo não o Estado da Federação, mas o Estado como um todo, um Estado com E maiúsculo, se o Estado SUS prevê uma lista de medicamentos que devem estar na prateleira do SUS e eles não estão lá, não há dúvida nenhuma de que o Estado está agindo ou está omisso, está em falta. Não tenho dúvida nenhuma disso. Óbvio que isso não dá um cheque em branco para qualquer um pegar qualquer medicamento que seja previsto num protocolo do SUS. Não é isso. Nós temos que avaliar, caso a caso, subjetivamente, se essa pessoa tem a doença e se por ela ter a doença, ela tem a necessidade de determinado medicamento. Mas se ele comprova essa necessidade e esse medicamento deveria estar na prateleira do SUS, ele tem o direito líquido e certo. E as palavras que eu falei, direito líquido e certo, sejam até mesmo um mandado de segurança, sem dúvida nenhuma, de receber esses medicamentos. Só que a judicialização em São Paulo, ela não é dessa forma. Ela não se trata disso. Não são medicamentos que deveriam estar na prateleira do SUS, quer dizer, não são medicamentos que o Estado afirmou peremptoriamente que ele deveria dar esses medicamentos, mas não deu. A judicialização de São Paulo, ela é diferente. 76% dos medicamentos pedidos em São Paulo não deveriam estar no SUS. Não precisam estar no SUS. Não é aquilo que eu vou explicar de uma outra forma. Eu preciso de azitromicina. E eu vou ao posto, a uma UBS, a um posto de saúde, e querendo pegar a azitromicina e não tem no hospital público. Não é isso. Eu não quero a azitromicina que o SUS deve dar. Eu quero um medicamento que não é previsto em nenhum protocolo do SUS. Outras coisas que são alarmantes, né? 24% dos medicamentos também tem alternativas terapêuticas no SUS, mas a pessoa pede o medicamento de marca. Ela pede um outro medicamento que ela poderia muito bem ser tratado com um medicamento previsto no SUS. Mas ela não quer aquilo, ela quer o que o médico particular ou o médico do Estado
está prescrevendo e que não há no SUS. Além disso, nós temos 4% da judicialização do Estado de São Paulo é referente a medicamentos sem registro na Anvisa. E o Poder Judiciário dá com muita liberdade esses medicamentos, sem muita restrição esses medicamentos. Vejam uma coisa, o desembargador ele falou um termo que é de pouco conhecimento popular, mas é um termo importantíssimo, que é a iatrogenia. Iatrogenia é o seguinte: é a morte causada ou o dano causado pelo tratamento médico. Para que os senhores tenham ideia, nos Estados Unidos, que leva a sério as questões estatísticas e estudos, há uma grande escritora sobre o assunto que aponta a iatrogenia como a terceira causa de morte nos Estados Unidos. A terceira causa de morte nos Estados Unidos. Meus senhores, medicamentos matam. Medicamentos matam pessoas. Certo? Isso tem que ser levado em consideração. Isso tem que ser levado em consideração pelos juízes, pelos médicos e por todos nós. Muitas vezes a gente atrela o direito à saúde ao direito de receber medicamentos. Certo? Mas medicamentos matam. E medicamentos sem registro da Anvisa, o registro da Anvisa não é um mero ato administrativo que emperra um direito fundamental, que essa é a fundamentação para pedir e para deferir esses pedidos de medicamentos experimentais, sem registro na Anvisa. O registro de um medicamento na Anvisa, ele funciona para que você tenha segurança sanitária. Segurança sanitária. Para que tenha uma garantia um pouco menor. Não é garantido não, porque se vocês querem saber, Tilenol mata, ácido acetil salicílico mata, que é a aspirina. Eu sou alérgico à aspirina. Se eu tomar aspirina, eu estribucho aqui e morro na vez de vocês. Se alguém me der aspirina, eu morro. Certo? Não é, dá o que ele quiser. Certo? E não é um mero ato administrativo. São tratados internacionais. Qualquer país desenvolvido tem protocolos mínimos de segurança sanitária para que medicamentos sem comprovação dessa segurança não cheguem na mão da população. E aqui, 4% dos medicamentos pedidos em juízo e dados não tem registro na Anvisa. Certo? Eu não sei se os senhores sabem, mas há um pouco tempo atrás, é um assunto dividido, polêmico. Choveu pelo país inteiro. Eu recebi milhares e milhares e milhares de ações, inclusive aqui do Rio de Janeiro, dando uma... Não dá nem para a gente chamar de medicamento, hein? Não dá nem para a gente chamar de medicamento. A substância fosfoetalonamina. Vocês já ouviram falar da pílula do câncer? Já ouviram falar disso? Pois bem, todo mundo tem direito a buscar esperança. Todo mundo tem direito a buscar esperança. Só que o Estado não pode ser responsabilizado por dar simplesmente algo que não tem nenhuma comprovação científica de que faz bem a alguma pessoa e dar isso indiscriminadamente. Esse foi um grande problema da fosfoetalonamina e que passou por diversos estudos no estado de São Paulo e chegou-se à conclusão de que não cura. Não cura cânceres, que isso é impossível. Um medicamento só curar cânceres, e chegou-se à conclusão de que quase nenhum efeito é dado. Certo? Bem, deixa eu correr aqui. Vamos falar diretamente sobre algumas soluções administrativas que foram buscadas pelo Estado de São Paulo. E ao menos 4 delas entraram em operação. Acolhimento administrativo, que é justamente nesses casos em que o SUS deveria dar o medicamento, ou mesmo em casos que medicamentos não são previstos em protocolo SUS,
Esse pedido era avaliado por uma equipe de farmacêuticos pelo Estado de São Paulo, que decide se sim, é possível dar esse medicamento ou não, não é possível dar esse medicamento de forma administrativa. Nós tivemos também um projeto chamado Projeto GEFAS, que justamente funciona um pouco como o NAT aqui do Rio de Janeiro, que presta uma assessoria farmacêutica e médica para os juízes dos juizados especiais das fazendas públicas do Estado de São Paulo. Foi um projeto que teve excelentes resultados e que houve uma diminuição, pelo menos por parte do Estado, de ações ligadas aos juizados especiais da fazenda pública, e também foram utilizados por outros juízes das fazendas públicas, o que levou à criação dessa outra solução administrativa chamada Acessa SUS, que teve a finalidade justamente de diminuir a quantidade de ações judiciais desnecessárias e tentou recriar algo que foi criado há mais ou menos 12 anos atrás, que era aquele pedido administrativo, mas de uma forma muito efetiva e muito pluralizada. Quer dizer, deu-se muito medicamento em São Paulo através desse pedido administrativo, e durante uma das gestões da Secretaria de Estado da Saúde, isso se tornou muito burocrático, o que diminuiu muito a procura da população a esse pedido administrativo, o que acarretou numa aceleração e num aumento muito brusco de número de ações judiciais prevendo o pedido de medicamentos, né? Como funciona? Uma dessas facetas do Acesso a SUS é justamente o encaminhamento e uma parceria com alguns órgãos do Estado, o Ministério Público, a Defensoria e o Poder Judiciário, principalmente para esse serviço de avaliação presencial do doente, como nosso desembargador estava falando, ou assessoramento técnico de juízes, promotores e da Defensoria Pública. Os números, contudo, não mostram grandes avanços, infelizmente, pelo menos da utilização dessa solução administrativa pelos entes públicos. O Ministério Público mandou um caso para esse acesso a SUS. A Defensoria teve quase 60% de utilização desse serviço e o Poder Judiciário 43% de utilização desse serviço. E a crítica. E a Advocacia do Estado? Qual é o papel da Advocacia do Estado nessa questão e por que montar um grande corpo de funcionários, de médicos, de farmacêuticos, para dar informações para defensores públicos, para o Ministério Público e para juízes, e muitas vezes não dá as informações necessárias que o próprio advogado do Estado deve ter para defender o Estado. Vejam só, é algo que é evidente, mas parece que as pessoas não conseguem enxergar. O Estado dá informações para um juiz, certo? Ok. Só que numa ação judicial prevendo o fornecimento de medicamentos. Só que quem fala com o juiz em nome do Estado não é a Secretaria de Estado da Saúde. Não é. Quem fala com um juiz em nome do Estado é um procurador do Estado. Quem fala pelo nome do cliente é o seu advogado. Quem tem que dar as informações num processo é o advogado. Então, muitas vezes, busca-se essa solução administrativa ou órgãos administrativos, como esses núcleos de assistência judiciária, quer dizer, grupos de médicos, farmacêuticos, gente que está dando informação para um juiz, mas que antes deveria dar uma informação para um procurador do Estado para que ele melhor defendesse o seu cliente, que é o Estado. E muitas dessas soluções administrativas esquecem essa importante figura. Certo? Bem, essa é a nossa primeira parte. Eu só expus essas soluções administrativas.
E vou agora para aquilo que mais nos interessa, como advogados que defendem o Estado em ações de medicamento. Isso sim é uma unanimidade. Por quê? Porque dinheiro que deveria ser bem gasto está sendo mal gasto. Dinheiro que deveria efetivamente chegar às mãos, ou em forma de tratamentos médicos, chegar à mão da população, está sendo efetivamente e reiteradamente subtraído da mão de todos os entes da federação. É o problema das fraudes nas ações judiciais de saúde. Como eu falei para vocês, a questão da judicialização foi absolutamente positiva no início. Só que isso que era positivo no início tornou-se um grande problema. Por quê? Porque hoje, e isso não são palavras minhas, há um grande estudioso sobre isso, que é um amigo nosso, que é professor da Queen's University, pesquisador da FGV e da Faculdade de Direito da USP, Daniel Wonk, fez recentemente estudos, inclusive aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e na de São Paulo e em outras procuradorias, a respeito da judicialização. E ele chegou ao alarmante número de que 95% das ações judiciais de saúde, remédios, são procedentes. Quer dizer que nós perdemos 95% das nossas ações. Quero saber, será que o Estado erra? Eu não tenho a mínima, ninguém aqui tem a mínima dúvida de que o Estado erra. Mas será que o Estado erra tanto? Será que ele erra tanto? Muitos dos senhores vão falar, erra 100% das vezes. Não, não é verdade. Não é verdade. E alguns números mostram algo alarmante. As decisões judiciais, elas se baseiam principalmente no quê? Numa declaração médica, numa declaração unilateral, numa declaração do médico que prescreve o medicamento. E números revelam o seguinte, que quase metade dos médicos receita o que a indústria farmacêutica quer. Certo? E outros números chegam a números até mais alarmantes, que 80% dos médicos são visitados pela indústria farmacêutica em média 8 vezes por semana. Tem gente que vê menos os filhos e a mulher do que os médicos veem os representantes comerciais das indústrias farmacêuticas. Certo? São visitados 8 vezes por semana. Desses 48, quer dizer, 50% prescrevem o medicamento sugerido pelo laboratório. 71% prescrevem o equipamento médico hospitalar sugerido. E 93% dos médicos afirmam ter recebido benefícios de até R$500 nos últimos 12 meses. De quem são esses números? Esses números são do CREMESP, não são números levantados por nós, não. São números do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Certo? 1/3 dos médicos mantém uma relação contaminada com a indústria farmacêutica e de equipamentos, que ultrapassa os limites médicos, os limites éticos. São médicos falando sobre médicos, não é advogado falando sobre médico. Certo? Que 1/3 dos médicos prescreve coisas que ultrapassam os limites éticos. Outro pilar nessa relação que a gente vai falar, que eu chamo essa relação de fidelização, são algumas associações de pacientes ou alguns chamados programas de auxílio aos pacientes de laboratórios médicos. Muitos dos senhores, se alguém aí tomar medicamentos para colesterol, essas coisas, devem ter até uma carteirinha. Os laboratórios são muito gente fina, eles têm um programa de auxílio aos pacientes. Muitas vezes eles mandam até uns presentinhos para os pacientes. Esses programas de auxílios aos pacientes ou de associações de paciente também muitas vezes apresentam um papel um pouco deturpado nessas ações de judicialização.
E um recente estudo, aí uma matéria recente da revista Época, aponta isso, que as associações de pacientes se tornaram advogadas da indústria farmacêutica. Deixa eu falar uma coisa. Não estou generalizando e falando que todas as associações de doentes são criminosas. E nem que todos os médicos são criminosos. Muito pelo contrário. Isso é muito. Esses números de fraudes e a judicialização da saúde são a minoria, graças a Deus. Certo? São a minoria. Mas isso existe. E nós estamos jogando tudo no mesmo balaio. Empresas financiam grupos de pacientes para pressionar os governos para comprar medicamentos caros. É o que diz essa matéria da revista Época recente. E é o que a gente chama da fidelização das ações judiciais. São associações de doentes, são médicos, são laboratórios e alguns advogados que formam conluios, verdadeiros conluios, verdadeiras organizações criminosas para obtenção de dinheiro público para a compra de medicamentos e equipamentos e tratamentos médicos em geral. Então, são aqueles casos em que ocorrem coincidências, muitas coincidências. Nós estávamos falando agora há pouco, associação de doentes do estado do Ceará, entrando sempre com o mesmo advogado, pedindo o mesmo medicamento aqui no estado do Rio de Janeiro, para pessoas que vivem do mesmo endereço. Que estranho, né? Muita coincidência. Muita coincidência. Vejam, no estado de São Paulo nós tivemos um caso muito importante que ocorreu, foi deflagrada uma operação policial chamada Garra Rufa. Garra Rufa, para que vocês saibam, porque as operações policiais são sempre nomes esdrúxulos, né, que ninguém sabe por que existe, mas eles fazem de propósito, esses nomes esdrúxulos. É para a gente se perguntar o porquê disso. Garra Rufa é um peixinho. É um peixinho que ele come pele morta. Então muitas mulheres vão para Dubai, essas coisas, fazem manicure, fazem pedicure, essas coisas com esses peixinhos. Você coloca o pé na água, o peixinho vai lá e come a cutícula, come as pelinhas mortas. E é uma forma de tratamento alternativo para psoríase, que é uma doença de pele. Certo? É por isso que deu-se o nome de Garra Rufa a essa operação judicial. O que aconteceu nessa operação policial? Um médico da cidade de Marília prescrevia medicamentos imunobiológicos caríssimos à época. Hoje, para nós, é dinheiro de troco, né? Dava R$ 1.500 por aplicação. Estou falando de dinheiro de troco porque hoje a gente fala de medicamentos de milhões de reais. Mas esse médico conseguiu transformar, Marília é uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, conseguiu transformar Marília na capital mundial de psoríase. Por que isso? Porque ele prescrevia tanto medicamento para tanta gente que os números, a estatística falou, tem uma epidemia de psoríase. Psoríase não é contagioso, certo? Há uma epidemia de psoríase em Marília. Transformou Marília na capital mundial da psoríase. Por quê? Porque ele ganhava dinheiro. Porque ele ganhava R$400 para cada paciente que ele apresentava. Era ele, ele como médico, a associação de doentes, advogados e a indústria farmacêutica. Certo? Aqui, eu vou passar rapidinho, mas é uma ligação telefônica que foi grampeada com ordem judicial e que, olha, ele está pedindo aqui, me vai ver 28 folhas de receituário aí. Precisa assinar? Não, nem precisa assinar, a gente assina. Os advogados falando, a gente assina o receituário médico. O que aconteceu? Nós desmascaramos e conseguimos, foram presas pessoas de 3 quadrilhas, 9 prisões foram efetuadas, 363 ações foram ajuizadas só na região de Marília, pedindo esses medicamentos aí, imunobiológicos. Como eu falei para os senhores, medicamento mata. E como mata? Um desses medicamentos foi retirado do mercado, porque matava mesmo. Matou uma pessoa. Documentalmente,
comprovado, matou uma pessoa na Europa e por isso foi retirado do mercado. Os outros dois, não estou falando que são maus de medicamentos, não. Eles só precisam ser utilizados pela finalidade para que eles foram criados, e não para gerar lucro sem razão nenhuma. Para que os senhores tenham ideia, 3 desses pacientes, que muitos pacientes não tinham psoríase, obviamente. O médico dava os medicamentos, mas a pessoa não tinha doença. 3 deles ficaram com tuberculose por causa do uso do medicamento. O que aconteceu? Para o lado da Advocacia Pública do Estado de São Paulo, nós entramos com 3 ações civis públicas. Cada uma pedindo indenização por dano moral, né? Você falou que dano moral tem que ser sempre pedido. Dano moral para os pacientes que não sabiam, muitos deles não sabiam nem que tinham ações contra o Estado de São Paulo. Não sabiam, sabe por quê? Porque eles chegavam na associação e assinavam um monte de documentos. Dentre esses documentos tinha uma procuração adjudícia. Não perguntavam para eles se iam entrar com a ação, não entravam. Certo? E nós pedimos ações, indenizações para o Estado de São Paulo, para as vítimas e de interesse difuso também. Para que vocês tenham ideia, nessa petição, dessa ação civil pública, e os advogados da outra parte odeiam isso, eu faço uma comparação. Eles odeiam essa comparação. Faço uma comparação disso que eles fizeram com o nazismo. E chego a uma conclusão. O nazismo era melhor. O nazismo era melhor? Sim. Sabe por quê? Porque por mais torpe que fosse o nazismo, ainda existiam valores deturpados, mas existiam valores. Se havia testes médicos, ainda havia curiosidade dos médicos que estavam fazendo testes em pessoas. Curiosidade científica, por mais torpe que seja. O que esses laboratórios queriam? Somente, única e exclusivamente, lucro. Lucro. E fizeram essas pessoas de objetos da sua cupidez. Recentemente, eu estou correndo aqui por causa do tempo, mas recentemente nós descobrimos uma outra fraude envolvendo esse medicamento chamado Lomitapida. Só para que vocês entendam. Esse medicamento é para um tipo raríssimo de doença de colesterol, uma doença que só atinge uma pessoa a cada 1 milhão de habitantes, e da dia para a noite surgiram 47 ações somente no estado de São Paulo. Do dia para a noite, 47. Só para que os senhores saibam, o estado de São Paulo tem 42 milhões. Só aí já não bate. Já tem mais doente do que deveria ter no estado de São Paulo inteiro. Só que, detalhe, desses 47 aí, mais de 30 desses pacientes viviam em São José dos Campos, uma cidade que tem 600 mil habitantes. Quer dizer, outros médicos, outros laboratórios, fazendo exatamente a mesma coisa. Só que nós estamos mais espertos. E nós, rapidamente, constatamos essa fraude. E fizemos perícia em todos os doentes. Somente 2 dos 47 tinham a doença de fato. Somente 2 de 47 tinham a doença de fato. Qual é o prejuízo? Só das liminares, enquanto as liminares estavam de pé, 4.800.000 reais para os cofres públicos paulistas. E, finalizando aqui, porque o meu tempo já foi, faz tempo, esse outro medicamento, chamado Soliris, ele é tido como o medicamento mais caro do mundo, com um custo que vai muito superior a R$1 milhão por paciente. Alguns números apontam para 1,3 milhão, outros 1,6 milhão, depende do peso do paciente, ele recebe mais ou menos medicamento. Mesma coisa, reduzido o número de advogados, médicos prescrevendo os mesmos medicamentos para doentes de lugares completamente diferentes, de situações completamente diferentes. Sentamos de uma forma muito informal. Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Saúde
Estado de São Paulo, e a AGU, um dos entes da federação, a União. Em uma sentada, nós descobrimos pelo menos 2 casos em que a pessoa recebia medicamento tanto do Estado de São Paulo quanto da União. Em 2 casos, a gente já coloca aí um prejuízo de quase 6 milhões de reais. Para que os senhores saibam, a União gastou em 2015, com 1.000 pacientes, 1.000 pacientes, 1 bilhão de reais. Vocês imaginam o que 1 bilhão de reais pode fazer para a saúde desse país? Vocês conseguem imaginar? E esse diminuto número de pessoas, obviamente que alguns deles, de fato, precisam desses medicamentos. Mas nós já vimos só numa sentada em que muitos deles não precisam desses medicamentos. Nós levamos esses números, esses documentos à Polícia Federal. Ela deflagrou essa operação Cálice de Ija e prendeu pelo menos uma advogada e mais umas 2 ou 3 pessoas envolvidas aí. Bem, correndo, e o que nós precisamos? Falei dos problemas e o que nós precisamos. Nós precisamos encarar o problema da judicialização da saúde pública como um problema do Estado. Não é um problema judicial, não é um problema de saúde, não é um problema do Poder Judiciário. É um problema de Estado. E deve ser tratado como tal. E de que forma? Através de conversa, através de troca de comunicação e de informações entre todos os envolvidos. Para que os senhores tenham ideia, existe uma coisa que se chama Fórum Shopping. O que é isso? Eu posso escolher, graças a um princípio da solidariedade entre os entes públicos, que foi jurisprudencialmente criado pelo Poder Judiciário, de que a União, o Estado e os municípios têm solidariedade. Então eu posso demandar contra todos eles, quer dizer que eu posso entrar com uma ação pedindo medicamento para todos eles, para 2 deles ou para 1 deles. Eu escolho qualquer um deles. Isso se chama Fórum Shopping. Eu escolho contra quem eu vou demandar pedindo isso. Só que eu posso, fraudulentamente, ajuizar contra todos. E, como isso que eu falei para vocês, 2 ações, uma contra a União, outra contra o Estado, e ainda tem mais. Eventualmente eu posso ainda pedir da operadora do plano de saúde a mesmo medicamento, com outra causa completamente diferente. Então aí eu tenho pelo menos um jogo aí de várias pessoas podem ser lesadas pela mesma atuação. Sinto pelo correr aqui, pela correria, mas nosso tempo já acabou e estou à disposição de todos e agradeço novamente. Obrigado. Agradeço ao Dr. José Luiz de Moraes, que trouxe diversas preocupações suas e da Procuradoria de São Paulo, que também várias também são aqui do Rio de Janeiro, sobre a judicialização em saúde. E um tema que me pareceu muito interessante em relação às 2 exposições, tanto o desembargador José Maldonado como o colega de São Paulo, tiveram uma preocupação de trazer dados sobre essa atuação. Eu acho que nisso é para onde precisamos caminhar. Aqui no Rio de Janeiro ainda temos muitos poucos dados, precisamos produzir mais para realmente tomar decisões estrategicamente corretas em relação à judicialização em saúde. Até acho que pode ser uma próxima ideia de um evento do Sejur. Enfim, temos vários pesquisadores que trabalham com essas... O Vitor, só sem esquecer o papel do Judiciário também como parceiro nessa... um indutor de políticas públicas mais eficientes. É sempre importante a gente... Sinalização. Esse papel também do Judiciário é importante isso para nós também, né? Para nós da Procuradoria do Estado, para nós do Estado, do Poder Executivo, né? É sempre muito importante essa participação. Sem dúvida, a sinalização de para onde temos que ir, quais devem ser as nossas preocupações. O Judiciário certamente sempre fez e sempre fará esse papel. Também nos últimos anos tivemos uma colaboração muito grande da Defensoria Pública, também sinalizando quais eram as principais demandas de seus assistidos. Representada aqui pela doutora Hélida.
realmente esse trabalho tem sido... Está escondido aí. Está escondida. Não vi. A Defensoria Pública aqui no Rio de Janeiro é muito presente na Câmara de Resolução de Litígio, uma parceria que conta também com o Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e também a Defensoria, e lá conseguimos a solução extrajudicial de diversas demandas em benefício desses que poderiam ser assistidos da Defensoria Pública e não precisaram ser por conta dessa atuação da CRLS. E São Paulo realmente é um pioneiro nessa coleta de dados, enfim. São Paulo tem deixado o Rio de Janeiro para trás em diversos aspectos, isso é muito preocupante, porque vamos perder todas as piadinhas daqui para frente. Mas menos a praia. Menos a praia e o carnaval. Isso não dá. E o Fluminense também derrotou o São Paulo ontem na fronteira. Eu não, ele que é. Eu sou. Excelente, excelente caráter. Eu tive uma apresentação uma vez em São Paulo do secretário de saúde de lá, que até comentei já com os colegas. Ele demonstrava aqui nos números que eles possuem, em torno de 2% das demandas judiciais deles representavam 70% dos gastos em saúde judicializada. 2% das demandas e 70% dos gastos. Por outro lado, 94% das demandas, numericamente, representavam só 10% dos gastos. Aqui no Rio de Janeiro, nós não tínhamos nada perto de dados como esses, nada. Mas isso serviu para que nós corrêssemos atrás e tentássemos trabalhar nesse sentido, enfim, dando uma atenção especial a uma quantidade menor de processos que representam um gasto maior. Por outro lado, também vejo nesses números uma possibilidade outra de atuação que nós precisamos avançar. Se 94% dos processos representam apenas 10% dos gastos, por que não um esforço maior para resolver extrajudicialmente 94% das demandas, com um aumento de gastos não tão significativo assim? Enfim, acho que ainda temos muito a avançar nesse debate. Os palestrantes aqui presentes certamente nos ajudaram nessas reflexões e vou passar para eles agora para considerações finais brevemente. Obrigado a todos. Muito pouco a acrescentar, né? Apenas, até porque eu não tinha visto que a minha professora, Hélida Segan, digo minha professora porque foi ela quem deu margem à minha escolha no mestrado pela dissertação sobre iatrogenia. Foi ela que me apresentou o primeiro trabalho de um médico que foi a sua tese de doutorado. Isso me fascinou muito, me fez escrever um livro sobre o tema, que foi exatamente minha dissertação, que já está, porque eu tenho muitos amigos na 5ª edição, cada edição de 800 livros, isso é bom, que a gente difunde, né, aquilo que é a nossa preocupação. Então me perdoe, caríssima amiga Hélida Segan, né, eu ter cometido esse... É aquela coisa de quem fala não fica mirando em ninguém, porque quando a gente está falando, eu aprendi essa técnica, ficar mirando, se a pessoa não está gostando, a gente começa, né, a ficar preocupado e começa a se conter. Então eu prefiro olhar, né, para o horizonte, porque esse é imutável, né, aqui numa sala, mas me perdoe, mas eu sempre faço as minhas sinceras, né, reverências, e o termo é este mesmo, a professora Hélida Segan. Eu só iria ao ilustre, né, doutor José Luiz, o procurador do Estado de São Paulo, fazer uma ressalva exatamente, que eu não tenho essa ótica que ele tem, a mesma ótica que ele tem de iatrogenia. A iatrogenia para mim é diferente. Para mim é um instrumento científico necessário para separar o ilícito do quase ilícito, né? Como a doutora Hélida diz, é a zona fronteiriça entre um e outro. Ou seja, para mim é o dano previsível, necessário, que não gera responsabilidade civil. É um instrumento que a gente usa aqui no Judiciário, principalmente no Rio de Janeiro, para saber que aquilo não vai gerar responsabilidade civil. Por exemplo, né, a retirada do seio de uma mulher em razão do câncer causa uma lesão irreparável, mas se assim não fosse feito, ela não morreria. Então é claro que essa é a ótica que a gente dá. E apenas para encerrar, né, dizendo que é sempre prazeroso a gente estar aqui, né, trocando essas ideias.
a ótica que a gente tem em razão dessas pequenas divergências, pontuais apenas, né? Eu tenho a certeza que isso soma muito, a gente aprende a cada dia. Eu não gosto muito, não, né, de quem eu vou citar, né, para encerrar, mas talvez em algumas, né, apresentações tem um pouco de uma lucidez que me agrada, né, em razão, né, de algumas de suas falas. O Correio Brasiliense publicou, em 29 de maio de 2017, uma fala do ministro Gilmar Mendes. Estou dizendo que às vezes eu concordo, porque ele diz assim, eu estou aspiando também, sobre o tema: as coisas não podem correr pelo sistema da esperteza, em que a judicialização se confunda numa forma de estelionato judicial. Essa é a preocupação que a gente tem, minha gente, né? A gente não pode estar sempre com a ótica de que todo mundo está buscando o poder judiciário, né, para corrigir, né, problemas em relação à saúde pública, mas também a gente não pode, né, ser um canal aberto para que se pratique estelionatos judiciais. E isso é uma preocupação, até porque se a gente tira de um lado para dar para o outro, esse que a gente tira talvez tenha danos também irreparáveis. Eu só queria dizer que esta é, né, uma visão pessoal, minha, né, e em consequência dessa visão, é assim que eu tenho me manifestado. Mas acho que a gente, acho não, tenho certeza de que cada vez que a gente vem e olha sobre óticas diferentes o mesmo problema, a gente consegue crescer muito. É isso que aconteceu hoje, para mim, acho que para todos nós, e penso que você jura que da Procuradoria do Estado presta um papel de extrema relevância e tenho eu a certeza de que este é um caminho, né, sem volta e que cada vez, né, irá um pouco mais longe. Obrigado pela presença, obrigado pela participação, pela paciência comigo. Hélida Segan, continue te amando. Beijo. Bem, novamente só agradecer, honroso convite, é muito prazeroso estar nessa casa de volta, que eu cada vez mais acho que também é um pouquinho minha, né? Então, como somos todos parceiros, todos temos, não, é verdade, nós todos temos os mesmos ideais, e isso eu acho que nós precisamos, né, as mesmas angústias e os mesmos ideais, e é justamente isso que é a mensagem que eu quero passar para os senhores. Não há mal nenhum no Estado perder ações do medicamento, não, muito pelo contrário, eu acho que muitas vezes nós temos que perder, e os que trabalham nisso entendem, compreendem isso. O que nós não podemos é perder sempre, porque dá aso a essa porteira arrombada que se transformou essa judicialização da saúde. E a gente não pode esquecer que nós vivemos numa res pública, né? A res pública é de a coisa é pública, a coisa é de todo mundo. Então todos nós temos que zelar pela coisa pública, porque muitas vezes a gente encara o Estado como o governante ou o político, e isso é um ledo engano. O Estado está aqui para nos servir, o Estado somos nós todos aqui, inclusive o Poder Judiciário é parte do Estado, a Defensoria Pública é parte do Estado, a Secretaria da Saúde é parte do Estado, e quanto melhor nós gerirmos os fundos públicos, o dinheiro público, melhor nós vamos ser uma república melhor, um Estado melhor e um país melhor. Certo? Muito obrigado a todos os senhores.